Olá, Tramas dos Contos aqui, trazendo de volta questões sobre storytelling, sobre contação de histórias, com a presença do meu amigo jornalista Luiz Augusto Almeida, que também é meu editor e que compartilha comigo de muitas experiências com a contação e também está representando algumas perguntas que, de um modo geral, as pessoas fazem a ele e a mim sobre a contação de histórias. Hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre a contação de histórias nos dias de hoje, tal como nós a experimentamos, né? Como educadora, como terapeuta e como contadora de histórias. A primeira faceta da contação de histórias tem a ver um pouco com a pedagogia social, né? Tem a ver com esse aspecto preventivo da pedagogia social que provê imagens inspiradoras, né? E endossa o patrimônio cultural da sociedade, engrossa o patrimônio cultural da sociedade com essas imagens sugestivas, né? De desenvolvimento, de transformação pessoal e social. Também os professores utilizam os contos para desenvolver a imaginação das crianças, de tal forma que mais tarde isso seja um repertório anímico e elas possam usar nos momentos de crise, de dilema na vida delas. É uma contribuição como um alimento para a alma das crianças. E os pais também, de uma maneira geral, hoje já estão muito alertados. Desde que surgiu Harry Potter e encantou todo mundo, e crianças, jovens e velhos, os pais voltaram a entender, a compreender a importância de alimentar os filhos, né, com essas imagens sustentadoras, né, da alma, que são os contos, as lendas, os mitos. Porque sem isso, uma pessoa sem imaginação é uma pessoa sem alternativas na vida. Ela será facilmente conduzida por uma mitologia falsa, né? por um slogan, né? Que alimenta, de certa forma, o medo, em vez de alimentar a esperança, a autonomia, a busca de uma realização pessoal, né? Enfim, ela pode ser manipulada se ela não tiver imaginação. Porque a pessoa que tem imaginação, ela consegue olhar além das palavras. Ela consegue perceber se o símbolo é verdadeiro, ele está revelando uma experiência interior, ou uma experiência arquetípica cultural, ou se é uma invenção da propaganda, né? As crianças hoje sabem muito bem diferenciar, porque são espertas e os pais, no geral, contam histórias e perceberam o papel das histórias. Então, do ponto de vista preventivo, é como um alimento da alma, é como um acréscimo ao repertório criativo, né, da pessoa. E também um resgate da infância. Com os velhos se faz muito isso, né, devolver aos velhos, aos idosos, aquele espaço de imaginação que lhes foi roubado pelas atribuições, pelas tarefas da vida, né? Se faz também com pessoas acamadas em hospitais, né? Muitos dos entretenedores que hoje participam dentro dos hospitais, como o grupo de palhaços, né, que vão visitar os doentes, eles utilizam pequenas histórias, né, pequenas esquetes, né, para trazer de volta, né, esse alimento que não só aquece o coração, mas também dá um vislumbre
de uma realidade maior do que aquela que a pessoa está vivendo ali, acamada, né? Inclusive, eu sei de hospitais que trabalham com grupos de pais com contação de histórias, para aliviar as tensões, dividir as preocupações no grupo, e se torna uma dinâmica assim, curativa, mais do que preventiva, até curativa da ansiedade dos pais, né? Então, essa esfera preventiva, ela é muito importante de ser utilizada não como um entretenimento só, né? Mas também que as imagens possam ser selecionadas, né? Que os contos possam ser selecionados, olhando assim, a necessidade que a criança, o jovem e o velho têm. Para isso, um contador de história deve ter um treinamento, para que ele não seja apenas um narrador, né? E existe um outro âmbito, que é o âmbito curativo, que é usado pelos curadores em geral, né? Tanto pelos xamãs, né, que utilizam esses contos nas etapas cruciais do desenvolvimento das crianças e dos jovens, e até nos enterros, né? Nós sabemos que existem algumas tribos que utilizam os contos para elaborar o luto, essa coisa toda. Mas também existem pediatras que usam contação de histórias, existem terapeutas que utilizam a contação de histórias como ferramenta do processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de cura, né? Psicológica, inclusive nas questões de traumas, né? As histórias podem trazer imagens muito potentes. Nesse sentido, a contação de história está muito próxima do sonho, porque quando a gente sonha, né, eu e o Luiz Augusto aqui, às vezes batemos muito papos, né, Luiz Augusto, sobre os sonhos e tentamos viajar nas imagens que os nossos sonhos nos trazem. Então, nos sonhos, essas imagens podem ser muito potentes também. No geral, elas são contraditórias, né? Elas são esdrúxulas, a gente até fala, como é que eu pude sonhar uma coisa tão, tão fora de propósito? Mas é que a alma sabe, né? Como a imagem é a linguagem da alma, ela vai trazer aquela imagem, né, que nós estamos precisando olhar com carinho, conviver, né, com essa imagem para poder dar os passos adiante no nosso caminho de aproximação da nossa essência. Então, Elisa, eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente pode usar o conto no sentido de prevenir e também no sentido de curar? Assim, você teria algum exemplo de algum caso, alguma coisa que a gente possa ilustrar para o nosso espectador, né, para ele ter essa dimensão na prática? Algum exemplo, algum caso que você conheça, tanto para prevenção quanto para cura? Então, eu diria que assim, existem situações, né, que nos demonstram essa potencialidade, e uma delas que me parece extraordinária é o caso do Mandela, né? Mandela foi criado com contação de histórias, então ele tinha um repertório tão amplo que a alma dele vivia embebida na contação de histórias. Quando ele ficou preso 27 anos, ele disse que só não enlouqueceu porque ele se contava a si mesmo as histórias, né, que ele tinha ouvido quando era criança. Então, nesse sentido, ele se preveniu contra uma depressão, uma ansiedade. Essa contação para ele mesmo foi uma prevenção, né, no sentido de evitar, né, um estado psicológico mais complicado. Ao mesmo tempo, olha isso, gente, que coisa extraordinária. Mandela contava histórias para o carcereiro dele.
E o que aconteceu? Né? Houve uma cura no sentido da qualidade da relação entre o encarcerador e o encarcerado. No geral, é uma situação muito antagônica, né? Conflitiva, é uma situação de crise, em que pode existir muito ódio, pode existir muito mágoa, pode existir muito preconceito, que isso tudo são doenças sociais nossas. Mas o fato dele ter usado o conto com o carcereiro curou a relação dele com o carcereiro e com o próprio encarceramento. Porque ele chegou à conclusão de que tanto ele estava enjaulado quanto o carcereiro que ficava ao lado dele. Ele percebeu num insight, né? O Mandela percebeu que aquilo que fazia bem a ele podia fazer bem ao carcereiro. E utilizou essa habilidade que ele tinha de contador de histórias, extraordinária, né? Tanto que tem um livro do Mandela editado, dos contos preferidos dele. Então, ele utilizou essa circunstância para usar tanto da pedagogia, né, social, quanto da pedagogia curativa. Né? Não foi um momento de terapia, não foi um instrumento de um processo terapêutico de autoconhecimento, mas foi um processo de cura da situação. Né? Essa história é bacana porque me faz imaginar que na pedagogia social o conto funcionaria muito bem na relação do professor com os alunos, para administrar algum conflito em sala de aula, por exemplo. Porque como tem a questão da oralidade, talvez seja uma ferramenta muito poderosa de transformação e cura, tanto do professor quanto dos alunos. Exatamente, né? Mesmo porque o contador de histórias, quando ele adentra as imagens do conto, ele faz em tanta profundidade que ele se transforma também. Então acontece isso, que em muitas situações de conflito, hoje até em conflitos internacionais, né? Eu conheço, por exemplo, uma contadora de histórias que trabalha nos conflitos entre Israel, né, e o mundo árabe. Ela conta histórias. Né? Eu participei, né, de um trabalho no Emerson College, onde havia uma soldado israelense e uma moça noiva de um soldado árabe que tinha sido morto por Israel. E as duas construíram um conto juntos. Foi um momento de grande engrandecimento da alma do mundo, porque as duas, no próprio encontro do Emerson College, nesse momento, estávamos tratando de storytelling as a healing art, né? Lhes foi dada essa oportunidade de trabalhar esse conflito, que é um conflito internacional e que foi tratado no nível do pessoal. E a apresentação delas foi magnífica, porque trouxe essa questão de todos somos iguais nas nossas histórias e nas nossas aspirações. Então, quando uma pessoa conta a sua própria história para outra, ela sente uma universalidade. Ela, né? Se reconhece no ela outro. Se reconhece no outro e ela se compadece. Sim. Então, as histórias hoje elas têm uma amplitude muito grande de usos. E é por isso que a contação de histórias está se expandindo muito, porque está se descobrindo, né, que essas imagens são regeneradoras da alma. Né? Então, é basicamente isso. Né? E existem muitos estilos de contação de histórias. Né? Nós sabemos, por exemplo, existem algumas culturas que preservam até hoje a contação de histórias, como é o caso do Oriente. Né? Em muitos lugares do Oriente a contação de histórias é intensa, como também é na Inglaterra, na Irlanda, né? Em alguns lugares da Alemanha. Né?
nos países escandinavos, né? Mas no mundo oriental, né? Existe um criador de histórias, que é o Nasruddin, que é da linhagem Sufi, né? Extraordinariamente conhecido no mundo inteiro. E tem uma picardia, um senso de humor nesse contador de histórias. E esse Nasruddin percorre praticamente todas as salas dos governadores do mundo. Ele é contado em situações de conflito, né? Então eu vou contar agora um pequeno conto do Nasruddin para ilustrar como essa picardia dele, né, ao escrever esses contos, pode trazer inspiração para a nossa vida do cotidiano. E é a história da lua e do poço. Nasruddin foi buscar água no poço e ao lançar o balde, ele viu que a lua estava no fundo do poço, enorme. Aí ele olhou e disse: "Ai, lua, você está aí. É um momentinho só. Eu vou buscar uma corda e um gancho e vou tirar você daí." Desesperado, resolveu tirar a lua de lá de dentro. Correu para casa. Pegou uma corda e um gancho, amarrou o gancho na corda, voltou correndo para o local do poço. E lá chegando, lançou a corda e tentou de todas as formas puxar a lua. Mas o gancho tinha sido aprisionado numa pedra. E por mais que Nasruddin puxasse a corda, ele olhava e a lua permanecia lá no fundo do poço. Ficou desesperado e botou mais força, mais força, mais força na corda. E tanto puxou, que a corda se soltou e ele caiu de costas, batendo a cabeça numa pedra e desmaiando. Quando finalmente acordou, Nasruddin, não percebendo que tinha desmaiado, estava olhando para o céu e vendo a lua. "Ah", disse ele, "está aí, hein, lua? Que bom, hein? Não fosse eu vir com a minha corda, você ainda estava aprisionada no poço." Assim somos nós.